Então, boa tarde a todos. Nós vamos fazer a apresentação da aula e aí, com as dúvidas, vocês podem ir perguntando, ok? Escrever o nome de vocês no chat para a gente fazer a presença. Então, é assim, o que nós vamos fazer hoje é a continuação da aula anterior, a aula de 2 semanas que a gente teve aqui. Então, a gente estudou funções orgânicas e funções inorgânicas, né? E aí entramos em ácido, né? Passamos pelo conceito de ácido, algumas classificações do ácido, foi a classificação sobre quantidade de hidrogênio ionizável, que nós tivemos lá o monoácido, diácido, triácido, tetraácido. E aí nós tivemos também sobre a classificação de a presença ou não de oxigênio em uma fórmula do ácido, que é o ácido hidrácido e oxiácido. Hoje nós temos a terceira classificação, né, a ionização de um ácido, um exemplo de ionização do ácido, e a utilização desses ácidos no meio produtivo, ok? Então, a primeira tela. Então, é o ensino médio, que é o 2º ano. Gostaria que todos estivessem aqui, né, participando, mas nem sempre é atingido, né? Então, nosso objetivo aqui é compreender os conceitos e a importância dos ácidos no nosso cotidiano e no sistema produtivo. Quando a gente fala sistema produtivo, são as fábricas, né? Quando a gente sai do nosso meio, nosso sistema cotidiano, que é o nosso ambiente, né? E quando a gente fala sistema produtivo, a gente está falando em produção nas fábricas, aonde lá são sintetizados e fabricados os produtos. A habilidade nossa dessa aula de hoje é propor ou utilizar modelos explicativos para compreender o comportamento de ácido e as suas constantes de ionização. Então, por favor. Então, eu vou ler aqui esse texto aqui, e daqui a gente vai passando para explicações, né? Então, a gente estudou a aula passada, conceito de ácido, né? Aí, o ácido de Arrhenius, né, que é o principal, e de lá a gente foi explicando a matéria até chegar ao questionário. Hoje é a mesma coisa, o final do nosso é o questionário. Ok? Então, é assim. Ácido é lembrado como substâncias químicas perigosas, corrosivas, capazes de dissolver metais como se fosse comprimido efervescentes. Mas a presença dos ácidos no nosso cotidiano é bem mais amplo e menos agressivo do que se imagina. Eles também são componentes usuais de refrigerantes, alimentos, remédios, produtos de higiene ou cosméticos. São ainda matérias-primas indispensáveis em vastos universo e aplicações industriais, a tal ponto que a produção de ácido sulfúrico de um país chega a ser considerado um dos indicadores do seu nível de atividade econômica. Então, o que significa isso? Hoje não, mas no passado aí, o ácido sulfúrico, ele era um indicador se um país produzia mais ou produzia menos, né? Então, era considerado como indicador do nível de atividade econômica. Hoje a gente tem outros indicadores, por exemplo, a energia elétrica, né? O uso de energia. Um país que usa muita energia, isso indica que ele tem um sistema produtivo um pouco avançado, né? E nós temos também o petróleo, o uso da gasolina, dos combustíveis, que indica que um país ele é mais desenvolvido economicamente do que outros. Mas no passado aí o ácido sulfúrico era um dos indicadores, ok? Então nós estudamos lá as duas classificações, 2 critérios de classificações do ácido, que eu falei para você que é sobre a quantidade de hidrogênio ionizáveis, e a outra classificação
se tinha ou não oxigênio na fórmula. Então, hoje é a terceira classificação. Então, a gente tem aqui um vasilhame aqui, que é um conteúdo do ácido sulfúrico, né, que é o H2SO4. Isso é só para fazer uma ilustração, né? E a terceira classificação é assim: os ácidos também são classificados quanto ao número de elementos em sua molécula. Então, por exemplo, um ácido binário. O que é um ácido binário? São aqueles que apresentam apenas dois distintos elementos na sua molécula. Então, o exemplo aqui é o ácido bromídrico. O ácido bromídrico ele é formado por hidrogênio e bromo. Então, são dois elementos diferentes. Esses dois elementos dão esse critério de classificação, que é um ácido binário. Ok? Alguma dúvida aqui? Tranquilo, Leirão. Ácido ternário, né? O ácido ternário significa o que mesmo? Vamos lá. São aqueles ácidos que apresentam três elementos distintos na molécula. Ou seja, na sua fórmula tem três elementos diferentes. E aqui o exemplo é o ácido fosfórico, né? Que ele é formado por hidrogênio, fósforo e oxigênio. Sobre essa quantidade aqui não interfere, né? Por exemplo, ele é formado por 3 hidrogênio, mas nessa classificação, esse 3 que está aqui não interfere nessa classificação do ácido ternário. O que interfere aqui são os elementos entre eles diferentes, né? Que é o hidrogênio, o fósforo e o oxigênio. Então, tudo bem? E temos aqui o ácido quaternário, né? Quaternário apresentam 4 elementos distintos na molécula, ou seja, a sua fórmula representa 4 elementos diferentes. Nesse nosso exemplo aqui, a gente tem o que é o ácido tiocianóico, né? Ele tem... Oi, não. Opa! Boa tarde pra você. E a Priscila tá pedindo pra entrar. Aceita ela lá, por favor. A Priscila? Isso. Opa, pode sim. Pode ser. Ok? Pronto. Ok. Então, aqui nós temos o hidrogênio, o enxofre, o carbono e o nitrogênio, né? Que são 4 elementos diferentes, né, formando esse ácido. Até aqui tudo bem? Então, aí nós temos 3 tipos de classificação, né? Só numa linha só, que são as funções ácido, nós temos aí 3 critérios de classificação. Tudo bem? Então, agora vamos falar aqui um pouquinho sobre a ionização do ácido. Esse ácido que eu coloquei como exemplo aqui foi o ácido clorídrico, né? Então, nós temos aqui o HCl, que é o ácido já formado, e adicionamos água. Em cima da seta, nós temos a água, né? Que é o H2O. Esse H2O, ele vai ionizar esse ácido. O que é ionizar? Ele vai formar íons, né? O ácido aqui é formado por cátio e ânion, e lá, quando a gente adiciona água, ele vai separar o hidrogênio do cloro, né? Então, o hidrogênio fica com o seu positivo, que é o cátio, ele foi ionizado, né? E o cloro fica com o negativo, que é o Cl, ok? Que é conhecido na classificação como cloreto, né? Tá ok? Alguma dúvida? Algum Ok. comentário? Não. Tranquilo. Agora, então, assim, ó, essa ionização, a gente está comprovando que esse ácido aqui, essa substância, realmente é um ácido. Que lembra para você, a semana passada, a definição, né, de ácido de Arrhenius era: ácido é qualquer substância que, misturada em água, ou seja, em solução aquosa, libera como partícula positiva o Ha+, que é o hidrônio, né? Esse hidrônio, ele é o que, nessa classificação aqui, que dá realmente dizer que esse produto aqui é um ácido, né? Que é o ácido clorídrico. Esse aqui a gente pode chamar do ácido clorídrico, ele pode ser chamado também como cloreto de hidrogênio, né? Que é o nome oficial dele. Se você for ao pé da letra aqui, é cloreto de hidrogênio. Ácido clorídrico e ácido muriático. Então, tem esses 3 nomes para o mesmo ácido.
São o que? Nome científico, nome comercial, né? Então, a gente tem produtos aí que tem 2, 3 nomes. Isso é natural, né, no mercado, porque, às vezes, por exemplo, aspirina, o nome não é aspirina é nome comercial, né? O nome lá da aspirina, o nome científico dele é ácido acetil salicílico, tudo bem? E aí leva ao mercado, dá um nome, né, um nome comercial, que é aspirina. O caso da gasolina. A gasolina não é a gasolina. O nome científico da gasolina é octano, né? O octano é o nome científico. O E a nome acetona? comercial, gasolina. Ok? Professor, e a acetona? Acetona, então, acetona ele é o propanóico, né? O nome comercial é acetona, e acetona ele é interessante assim, porque a acetona ele é um produto do grupo cetona, né? Cetona. Então, ele leva esse nome acetona como nome comercial, mas está bem próximo aí do seu nome da sua função, né? A sua função é cetona, que é o grupo cetona. Ok? Ok. Então, aqui nós vamos ver algumas aplicações dos ácidos, que a gente é utilizado no mercado. Eu coloquei alguns, né, que são digamos, os mais utilizados, mas existem muitos e muitos ácidos por aí, né? Ácidos naturais, ácidos sintéticos. Então, a gente não vai ficar só com esse que está aqui, tem outros e outros, mas eu coloquei alguns exemplos só para a gente, né, ter essa ilustração o uso desses ácidos no meio produtivo. Ok? Então, vamos lá. As aplicações dos ácidos são variadas, principalmente pela grande variedade de ácidos. Então, existe muito ácido por aí. Então, cada um vai servir para uma coisa, tem deles que servem para muitos e muitas meios de produzir, né, como matéria-prima, né, às vezes diretamente, mas dificilmente você vai utilizar um ácido para o uso, por exemplo, de um alimento, conservação de alimento, como cosmético, diretamente ele. Então, ele vai estar sempre em composto. Então, existe uma fórmula e ele é presente naquela fórmula. E a função dele está ali. Então, cada ácido que está dentro de um produto, que ele faz parte da sua formulação, ele tem o seu objetivo ali. Qual é o seu papel ali naquela forma? Ele não está ali de qualquer jeito, né? Porque se não precisar, eles não colocam. Só colocam se ele servir para alguma coisa dentro desse composto, né? Desse composto fabricado. E a gente tem os ácidos naturais, né? Então, aqui nós vamos ver aqui algumas aplicações de alguns ácidos importantes que eu coloquei aqui como ácido inorgânico, né? E nós temos ácidos inorgânicos e os ácidos orgânicos, né? Por exemplo, o ácido acético é um ácido orgânico, né? A fórmula dele é a fórmula de um composto orgânico. Quando se utiliza dele, sabendo que quem está utilizando dele está utilizando de um ácido orgânico, e geralmente esses ácidos alguns deles apresentam em alguns alimentos. Por exemplo, o vinagre tem a presença de ácido acético, né? Então, uma boa parte do vinagre é uma solução aquosa, ou seja, é o ácido acético junto com a água, formando aí o nosso vinagre, né? Que é utilizado aí praticamente no mundo inteiro, ok? Além dele ser um conservante, ele é um tempero, né? Para alimentação. E aí, às vezes, as indústrias utilizam desse ácido, não na fórmula de vinagre, mas diretamente com ele, como formulação, né, como um agente de formulação de um produto que ele está preparando, né? Então, alguns temperos de alimentos aí que a gente vê aí nas prateleiras do supermercado, tem a presença de um ácido, às vezes o mesmo ácido que é produzido lá, o ácido acético. Né? Professor, O vinagre que é o ácido acético. Oi? o ácido orgânico, ele é do compositor, né? Ou não? Você pode compor com ele, né? Porque, assim, o ácido orgânico, a gente tem ele sintetizado, né? Todos os ácidos, a gente tem eles sintetizados ou ele natural, né?
Então, os ácidos, a gente pode encontrar um ácido, por exemplo, numa laranja, né? No limão, as chamadas frutas cítricas, né? São os naturais. Mas a gente tem os sintéticos, né? Aqueles que a gente leva para a indústria, e a indústria fabrica desses ácidos utilizando formulação, né? Aí tem o balanceamento, quanto vai disso, quanto vai daquilo outro, para sair aquele produto com aquele efeito que o ácido está fazendo parte ali também, né? Como uma matéria-prima. Ok? Entendi. Ok. Passando, por favor. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o ácido clorídrico, né? Então, ácido utilizado na limpeza de peças metálicas e como importante reagente para laboratórios. Então, esse aqui, a gente tem, esse frasco, ele é uma apresentação de uma embalagem de um produto, do ácido que está utilizado em laboratório, que se usa muito desse ácido para fazer análise no laboratório. Um deles, por exemplo, você quer saber a composição de uma liga metálica. Lá, por exemplo, liga metálica, ele apresenta 2 metais juntos, ou mais, né? Tem liga metálica aí que ela tem 5 metais lá dentro, formando uma liga só. Essa liga é um produto, né? Alguém fez lá na fundição, com a seu teor, né, de cada, a quantidade de cada elemento ali que faz parte daquela liga, né? Essa liga passa na fundição e lá, todos eles passam pelo o ponto de fusão, né? Vira no caso, um líquido. Quando ele retorna no resfriamento, ele já não é nenhum daqueles metais que foi colocado naquele forno para fazer essa liga. Agora você já tem um produto, né? Então, por exemplo, você tem uma liga chamada Zamac, que é utilizada muito para fazer fechaduras, né? Esse material, eles são colocados lá 4 elementos químicos, 4 metais, que é o magnésio, né? O magnésio, alumínio, o cobre e o magnésio, alumínio, o cobre e o zinco. Esses 4 elementos, quando ele está dentro do forno e todos eles passam a temperatura de fusão, ele forma assim uma liga chamada Zamac. E cada elemento ali, cada desses metais que são os elementos puros, ele tem a sua quantidade ali. Então, ele é feito o quê? Um balanceamento antes de fazer a produção, né? E quando determinou quanto vai de cada um, ali ele vai para o forno, e quando sair, sai uma liga com característica aí para ser utilizado no mercado, né? A fundição faz isso, e as fábricas que fazem esses materiais compram da fundição, né? E vai utilizar para fazer o seu produto. No caso, a empresa que faz a fechadura compra muito desse material, o Zamac, para fazer as fechaduras. E esse ácido clorídrico, se você dá uma olhadinha aí, está escrito assim, ácido clorídrico PA. Ó, e embaixo está a fórmula dele, né, HCl. Esse PA significa para análise, né? Então, é um ácido puro, né, 100% puro. Ele é utilizado nos laboratórios para fazer análise. Então, a empresa que trabalha com metais, ele utiliza muito desse ácido para quê? Para quando ele vai fazer análise desses metais, para ver a qualidade desse metal, se ele realmente está puro, qual é a composição dele, ele usa desse ácido para dissolver ele, né? Ele dissolve rápido os metais. Então, geralmente, junta o ácido clorídrico com outro ácido, acelera essa reação, né? E você tem aquele metal ali dissolvendo todo naquele ácido, e aí você tem uma solução líquida, né? E aí você tem facilidade de colocar nos aparelhos, que os aparelhos, eles são melhores quando a solução está líquida, né? E aí tem como analisar, tudo bem? Mas ele é utilizado aí por muitas coisas. Olha, a mesma coisa que ele é utilizado para limpeza de peças metálicas, ele também é utilizado para dissolver todo o metal. Ou ele sozinho, ou ele com a presença de outro ácido. Então, geralmente usa ácido clorídrico, ácido nítrico, forma assim uma reação muito assim corrosiva. E aí o metal que está ali presente, ele é dissolvido rapidamente. É o que foi dito no texto lá, né? É como se fosse um comprimido.
ele vai dissolvendo rápido, você vai ver aquele metal sumir e virar aí uma solução aquosa, ok? Embaixo nós temos aqui um ácido chamado ácido fluorídrico, né? Que é o HF. Esse ácido, então é assim, vamos lá. Ácido presente na formulação de alguns sais, fosfatos, né? Os quais são utilizados na produção de fertilizantes. Além disso, é utilizado na produção de alguns tipos de refrigerantes, geleias, açúcar refinados, detergentes e rações para animais. Então, além dele ser utilizado em alguma parte na agricultura, né, que eles são utilizados como um dos agentes para fazer fertilizantes, eles são usados também no caso, na alimentação, né? Então, o mesmo ácido. Só voltando um pouquinho, o ácido fluorídrico. Ô, Matheus. Matheus? Oi, Herãozinho. Só voltando um pouquinho. Um pouquinho para baixo aqui. Você está em qual? É o ácido fluorídrico. O ácido fluorídrico. Eu acho que já passou. Esse mesmo. Tá, ok. Então, esse ácido fluorídrico, é o HF, ele é um ácido, por exemplo, você não pode utilizar armazenar ele em vidro, né? Porque ele ataca o vidro. Então, geralmente, ele é colocado em um vasilhame de PVC, um tipo de plástico, né? Porque ele absorve, né, a sílica do vidro. Então, ele é muito utilizado para fazer gravações em vidro. Vidro e no aço, né? Você vê que é um ácido potente. Um ácido com 2 elementos, HF. Então, esse ácido, ele é utilizado para fazer, o uso dele é para fazer gravações em vidro. Então, ele corrói o vidro com facilidade. Tá ok? Pode ser a próxima. Aí nós temos aqui o ácido sulfúrico, né? Que é o H2SO4, que é o que você viu logo lá no início. É um ácido de extrema importância, principalmente na indústria, para a produção de diversos materiais, como baterias de automóveis, né? Corantes de tintas, explosivos, e também nos fertilizantes. Os adubos, né? Alguns adubos químicos têm a presença deles. E alguns explosivos também, né? Ele não está aqui, mas tem alguns explosivos que usam o ácido sulfúrico. Como eu falei para vocês, ele já foi um indicador do sistema produtivo de um país, né? De um estado, onde utilizava muito deles, é sinal que aquele país tinha uma boa produção. Era um país produtor, né? Industrializado. Como hoje a gente tem outros indicadores aí, mas o ácido sulfúrico já foi fortemente nesse sentido. Um indicador de meio produtivo, né? Do sistema produtivo. Ok? Alguma dúvida até aqui? Não? Aqui nós temos o ácido nítrico. Ele é utilizado muito em laboratório, né, em PA, né, PA para ácido para análise, e a fórmula dele é HNO3, né, é um ácido bastante utilizado na fabricação de explosivo, principalmente o TNT, né, e a nitroglicerina. Também é utilizado em fertilizantes agrícolas, né, que você usa muito como salitre, né, que vem do ácido nítrico, e algum sal formado a partir do ácido nítrico. Então, por exemplo, um ácido com uma base forma um sal. Então, a gente vai ver isso nas próximas aulas, quando a gente estiver estudando os sais. Os sais é o quê? É o fruto de uma reação entre um ácido
e uma base formando um ácido. Né? Então, daqui a 3 semanas, por aí, vocês estão estudando os sais. Tá, ok? Então, aqui nós temos algum exemplo de uma embalagem com eles. Essa, sim, você pode ser esse ácido pode ser embalado no vasilhame de vidro, como está aí representando. Ok? Pode passar, por favor. Aqui nós temos o ácido o cianídrico, né, que eu estava comentando sobre isso aqui. Então, é um ácido utilizado na produção de plástico, né, corantes, pesticidas e fertilizantes. Olha, você vê ao mesmo tempo, né, voltando lá, ao mesmo tempo que ele é produzido, ele utiliza dele em produtos alimentícios, né, ele é utilizado também em produtos mais, digamos, industrial, né, que é no caso da tinta aqui, ó, plástico, né. Então, ao mesmo tempo que ele é utilizado lá, ele é utilizado em alguns, por exemplo, em formulação de alguns produtos alimentícios. Então, é o quê? Basta a maneira que ele está entrando dentro daquela composição, né, daquela forma. O vinagre, professor, ele é também, né? Ele entra, não entra? Nesse ácido, o primeiro ácido. O cianídrico? É. Se ele é o quê? Deixa quieto. Não, pode falar, fala. Não, tô com vergonha. Deixa quieto. Pode comentar. Porque aqui o importante é assim, a gente comentar, né? Ir falando, comentando, tirando dúvida. É importante a presença mesmo de vocês. A participação, né, de vocês. Tudo bem? O ácido fosfórico, ele entra em questão do vinagre? Não, o ácido fosfórico não. Ele pode participar de alguns alimentos, né? Por exemplo, aqueles alimentos industrializados, geleia, por exemplo, né? Refrigerantes, ele é utilizado muito, muito. Aquele saborzinho azedo que a gente sente do refrigerante, por exemplo, a soda, aquela soda que ele está presente ali. Lógico, ele é passado por um tratamento químico, né, para ficar em condições de ser utilizado naquela formulação onde a gente vai tomar, né, desse refrigerante. Então, ele não vai ser... bastante, né? Oi? A Coca deve ter bastante, né? Tem presença dele também. Inclusive, tem deles, a Coca, ele tem ele e tem o ácido carbônico, né, que nós vamos ver um pouquinho lá na frente. O ácido carbônico, ele é presente também nos refrigerantes. Então, não é só o ácido fosfórico, não. O ácido fosfórico, ele usa muito em balas também, né? Aquelas balas goma, né? Usa bastante. Tanto que você sente aquele azedo, que uma das características de um ácido, a principal característica de um ácido é o azedo, né? O sabor azedo. Então, quando a gente sabe quem tem, assim, o conhecimento da acidez de um ácido, às vezes na própria produção, a pessoa que trabalha ali, ele já vê, assim que ele já pega o alimento, já põe ali, ele já sente que há uma presença de ácido. Né? Só que, assim, quando ele está na maneira industrial, ele é é o mesmo ácido, mas ele está de uma maneira, assim, mais, digamos, mais grosseira, né? Mas quando ele vai para alimentos, ele passa por um refino, vamos dizer, tipo um tratamento, onde ele chega e ali você tem um ácido que pode ser consumido, né? E esses alimentos, ele é medido o pH, né? Tanto alimento para humanos e animais, ele passa por uma avaliação para ver que pH está sendo liberado ali para ser consumido, né? Que não pode ter um produto aí um pH 2, 1, né? Que é muito ácido. Aí o nosso estômago não vai aguentar, né? Nós já tem presença de ácido, né? No nosso estômago, que é, no caso, o ácido clorídrico, né? Quando você fica aí com excesso de ácido clorídrico, você começa a ter azia, por exemplo, né? E você tem que tomar aí que a gente chama assim, um antiácido. E esse antiácido é uma base. Então, o que você vai fazer? Quando a gente toma esse antiácido, ele está neutralizando o ácido que está presente no estômago, né? Que é o ácido clorídrico. Aí ali ele alivia, né, a dor, porque o ácido está consumindo ali, o órgão está reagindo. Então, ele está criando incômodo, né, a pessoa fica com azia. E esse antiácido, o efeito dele é para neutralizar esse ácido, ok?
Então, por exemplo, o açúcar refinado, esse açúcar, porque o açúcar, quando ele é feito lá na usina, depois ele vem passando por uma análise química desde a hora que a cana é retirada lá da plantação, né? A cana já passa por uma análise química. Quando ele vai para a produção, quando ele termina de fazer esse açúcar, ele passa pelo, no caso, o refino, né? E nesse refino ele usa algumas substâncias químicas nesse açúcar. E uma delas é o ácido fosfórico, né? Está bem presente no açúcar refinado. Se é muito, não vamos dizer que é muito, porque o açúcar tem que ter, o açúcar é uma substância. Então, não pode ter interferência de muitos deles ali, mas ele passa por um refino, onde tem a presença desse ácido. Tá, ok? E esse ácido aqui também está escrito aqui na embalagem como PA. Então, ele é utilizado também para análise, ou seja, ele está dentro do laboratório para auxiliar nas análises que é feita diariamente no laboratório. Tá ok? Por favor, a próxima. E aqui, ó, o que você falou da Coca-Cola, né? Que a Lohane falou que sobre a Coca-Cola, está aqui, ó, que é o ácido carbônico, né? Que é o H2SO3. Então, é um ácido utilizado na produção de água mineral, nos refrigerantes, né? Sendo fundamental no realce de sabor e de aparência. Então, ele auxilia no sabor de alguns alimentos, né? De alguns refrigerantes, e também a cor dele, realça a cor, que a cor tem a ver, né, com o alimento. Às vezes uma cor chama mais atenção no alimento que outra, né? Então, quando se produz aí um alimento lá sintético, uma das preocupações dele, lógico, é o sabor, né? Mas também tem a aparência desse alimento. É um produto que está sendo feito lá na fábrica, que ele se preocupa também com a aparência dele. Que cor esse produto vai ficar, né? Porque a cor do produto, ele faz parte de chamar a atenção dos produtos. Ele né, que chama mais atenção na sua aparência, né? Dependendo do jeito que ele está lá, ele não vai, né, favorecer em nada. Então, eles alteram um pouco, auxilia, né? E aí ele dá a cor de um produto que eles acham que é adequado através de uma dosagem desse ácido. Então, ele é presente muito esse ácido aqui, que é o ácido carbônico, né, utilizado muito na Coca-Cola, na própria formulação, e depois vem a presença lá do gás carbônico, né, que também faz parte da formulação, que é aplicado lá no xarope, que a Coca-Cola, antes disso tudo, é um xarope, né, e os ingredientes que varia é para deixar ele na formulação dele. Então, tudo que está ali faz parte dele. Ok? O ácido sulfídrico, que é o H2S, né, que é formado por 2 hidrogênio e 1 enxofre. Então, é um ácido bastante utilizado em laboratório de análise quantitativa, é fundamental na precipitação de metais, principalmente denominados metais pesados. Então, o que é isso? Ele auxilia para precipitar o metal. O que é precipitar? Por exemplo, você tem uma solução, que nessa solução tem metal. Então, para você retirar esse metal dessa solução, uma das maneiras é você precipitar esse metal dentro dessa solução aquosa. Então, a solução aquosa está lá, né? Você precisa retirar desse metal. Então, o ácido carbônico, ele auxilia, né? Você coloca uma dosagem dele, ele precipita esse metal. Então, esse metal que está dentro do líquido, ele passa a ser um sólido, e aí você consegue retirar com facilidade dessa solução. Uma da maneira é fazer filtrar, né? Filtrar esse líquido, e aí você vai reter esse metal. Esse metal vai ficar no papel de filtro, né? Porque você conseguiu precipitar ele, deixar ele mais ou menos sólido ali, né? Então, uma deles que eles auxiliam nessa parte aí, tá ok? Professor? Oi?
Boa tarde. Esse ácido sulfídrico, ele também pode ser encontrado na forma de gás também, né? Gasosa. O ácido sulfídrico? É. Sim, também. Que é um poderoso, né? É um poderoso gás, né? Ok? Pode, por favor, Matheus. E aqui a gente tem a presença de uma fábrica, né? Uma fábrica onde praticamente, assim, todas não são iguais, né? Mas todas que fabricam o ácido, ela tem essa estrutura, né? Não vou dizer que é iguais, que umas são modernas, outras menos modernas, equipamentos às vezes são vários, cada um usa um equipamento, mas a estrutura, no geral, é mais ou menos isso, né? Então, ela utiliza da matéria-prima, né? Dessa matéria-prima, ele passa por uma produção, essa produção tem um efeito, né? De materiais que vai para o meio ambiente, mas hoje eles são obrigados a colocar o máximo equipamento para reter esses materiais, para ele não ir direto, resíduo de produção para o meio ambiente. Então, ele passa por um processo aí que eles armazenam esses gases que são liberados em alguns tanques, e depois, se é preciso liberar esse material para o meio ambiente, eles passam por um tratamento, para deixar mais adequado possível, para não agredir o meio ambiente. Isso é lei, né? Há muitos anos atrás, eles faziam isso e não tinha essa preocupação, mas agora, né, digamos aí, há 35, 40 anos atrás, eles estão rígidos, então tem estatuto, leis que regem tudo isso aí. Você não pode liberar, eles, né, os produtores, não podem liberar os seus resíduos de qualquer maneira, tanto sólido, líquidos e gasosos, certo? É natural a gente ver aí algumas fábricas, ele queima os próprios gases que eles produzem, eles queimam na saída dele. Para quando ele for liberado, ele ser liberado praticamente, não digo zero, porque a própria queima dele acaba criando, né, outros gases, mas com menos teor para prejudicar o meio ambiente. Então, quando eles queimam esse material, eles geralmente colocam essa queima no finalzinho da chaminé da fábrica, e lá ele vai queimando esse material e vai ser liberado com menos teor, né, que possa aí prejudicar o meio ambiente. Ô, O mesmo professor, acontece... Oi? desculpe interromper, mas a chuva ácida também tem a ver com essa queima, né? O que? A chuva ácida. Sim, a chuva ácida é provocada, né? Geralmente ela se forma através de uma atividade humana aqui na Terra mesmo. Então, esses gases sobem, né? Geralmente são gases formados pelo enxofre, né? Que é o trióxido de enxofre ou dióxido de enxofre, através de uma atividade nossa que queima, geralmente é queima de material, que tem a presença de enxofre, né? O enxofre é evaporado, porque ele vai formar-se um gás, e ele vai ter a presença de quê? Do oxigênio. Quando ele tem a presença do oxigênio, ele vai formar um sulfato. O sulfato, ele tem uma facilidade de se juntar com o hidrogênio. O hidrogênio é o formador dos ácidos. Aí pronto, aí você tem uma produção, sem querer, né? Você tem a produção de um ácido, o ácido sulfúrico. Aí sim, aí você tem a tendência de ter a chuva ácida. Então, a chuva ácida geralmente está no local onde tem uma atividade industrial, né? Geralmente uma atividade industrial, onde a gente, por alguma maneira, a gente está formando uma partícula lá de enxofre. Então, nós temos trióxido de enxofre, dióxido de enxofre, que está lá no meio ambiente, se juntando ao hidrogênio. Tudo bem? Isso é com muita facilidade, viu? Basta a gente ter essa atividade de queimar esse material. Porque o hidrogênio, ele tá no estado gasoso, ele está no nosso meio aqui. Ele está no nosso sistema gasoso, que é a atmosfera, né? Então, se ele está nesse meio, ele tem uma facilidade de se juntar a elementos que aproxima ele e a funções, né, que se aproxima a ele, formando um outro produto. E a maioria das vezes, não desejado, né?
Porque a chuva ácida, ela é indesejável, né? Ninguém quer formar chuva ácida porque ela é prejudicial ao meio ambiente. Tudo bem? Então, essa é a estrutura, né? Como está falando, e nós temos o mundo inteiro, né? Se produz isso. A gente, às vezes, utiliza de um ácido natural, utiliza da formulação dele, para sintetizar, né? Então, por exemplo, existe um ácido chamado ácido fórmico, né? Esse ácido fórmico, a formiga, ela tem esse ácido, né? A própria formiga, ela tem esse ácido. Então, quando ela pica, por exemplo, uma pessoa, ela libera esse ácido. Então, aquele odorzinho que tem é a liberação do ácido fórmico. E aí, esse ácido, né, ele foi analisado e sintetizado. As empresas hoje fazem esse ácido, produz, que precisa, as indústrias usam dele. Então, ela vai tirar da formiga, que é da onde tem o natural? Não. Ela sintetiza, né, as indústrias sintetizam, com todos aqueles elementos que estão ali, com a dosagem certa, e faz a produção, e aí, quem for precisar dele, fazer utilizar como matéria-prima, está lá, né? É utilizado como matéria-prima para produzir vários e vários produtos, ok? E aqui nós temos as questões, né? Então, assim, antes de entrar nas questões, eu tenho analisado o material que vocês questionaram, né? Lá do formulário. Eu tenho analisado, eu olho, eu corrijo e vejo o que fez, o que não fez, né? Aquela coisa toda. E aí eu vou colocando aquelas questões mais comuns, que respondeu mais ou menos iguais. E é isso, né? A gente não tem grandes problemas com essas reduções. Por exemplo, essas questões são muito diretas, né? Então, quando eu passo essas questões abertas, é para o aluno voltar lá no texto, né? Porque vale a pena voltar no texto uma, duas vezes para fixar melhor, né? Porque nesse sistema de aula, a gente tem muito texto, assim, as questões têm que sair mais do texto. Mas também pode ter questões que não estejam no texto, mas que estejam no contexto, né? Contexto da lição que nós estamos trabalhando, tá ok? Então, esse estudo dos ácidos, que é a aula de hoje, estudo dos ácidos, nós praticamente vamos terminar ela hoje, mas vamos voltar outras e outras vezes, estudando funções inorgânicas, estamos sempre falando do ácido. Por quê? Quando a gente chegar em sais, a gente vai voltar aos ácidos. Porque na próxima aula vai ser os hidróxidos, né? Os hidróxidos são as bases. Na hora que a gente for estudar os sais, a gente vai voltar aos ácidos também. Que é ácido, como eu já falei para vocês aqui, né? Ácido e bases, que são os hidróxidos, formam sais. Ok? Então a gente vai voltar o tempo todo falando nas funções inorgânicas, que uma depende da outra. Chega uma hora que uma depende da outra. Então, okay? Nós, por enquanto, nós estudamos mais ou menos isolado, né? Até agora, eu não falei muito em estudo dos óxidos, dos hidróxidos, ou dos sais, né? Mas quando a gente entrar em cada um deles, a gente vai ser, né, obrigado a voltar um pouco nos ácidos também, tá ok? Então, vocês tiveram dificuldade, alguém quer comentar sobre as questões aqui, que vamos responder aqui, né? Eu vou passando aqui, a gente vai respondendo. Não? Estão boas de resolver, né? Então, aqui, ó, a primeira, por exemplo. Qual o elemento químico principal na formação dos ácidos? Tem problema nessa questão? Não, né? Alguém pode falar? Não, acho que foi bem de boa, professor, foi tranquilo. Oi, pode. O Vitor ia falar também? Foi tranquilo, professor. Então, qual elemento é aqui que vocês acham? Sem ele, a gente não tem a formação do ácido. Hidrogênio. Isso. Então, a gente tem hidrogênio com Cl, que é o ácido clorídrico, a gente tem hidrogênio com NO3, né? SO3, e aí, mas o hidrogênio sempre está ali, né? O formador dos ácidos. Então, o hidrogênio é o elemento principal. Então, tudo bem?
Na questão 3, na questão 2, né, deu o conceito e exemplo de ácido binário e ácido quaternário. Então, são dois ácidos aí que vocês viram agora na terceira classificação, né, terceiro critério de classificação. Então, o que é um ácido binário, né? E o que é um ácido quaternário? Alguém pode falar que é um ácido binário? 2 elementos, professor. Isso, 2 elementos na sua fórmula, né? É um ácido binário, né, que vem de 2. Então, todos os ácidos, nunca falei assim, o ácido mono, não existe, né? Porque o ácido, o que é um ácido? É formado por 2 ou mais elementos. Então, sempre vai começar pelo binário. Binário, 2 elementos. E quaternário? 4 elementos diferentes. Isso, tudo bem. Então, é isso mesmo. Então, você vê que as classificações, elas são bem simples, né? Lá quando nós tivemos de um hidrogênio, 2 hidrogênios ionizáveis, né? Que era monoácido, diácido, triácido, tetraácido. Depois, se tinha oxigênio na forma, não. Não tem oxigênio, hidrácido. Tem oxigênio, oxiácido. E agora essa aqui, que é a do binário, que é a quantidade de elemento na forma, né? Binário 2, ternário 3, quaternário 4. Ok? A terceira aqui, ó. Qual o nome do processo químico que envolve a produção de íons quando um ácido é dissolvido em água? Com a formação do cátion hidrônio, ou seja, o H+. Então, quem é que faz isso? Quem é que faz esse processo? A ionização? A ionização. Isso. Esse processo é o nome, a ionização. Quando a gente quer ionizar um ácido, utilizamos a água, ok? Que é o inverso lá do conceito de Arrhenius, né? Quando Arrhenius fala lá, ácido é qualquer substância misturada em água, ou seja, em solução aquosa, libera o H positivo, o H+, que é o cátion. E o ânion do ácido é o elemento que vai se ligar a ele, certo? Então, por exemplo, o ácido sulfúrico, o cátion é o hidrogênio. E quem é o ânion? É o SO4, que é o sulfato, né? O sulfato, ele é uma função inorgânica. Então, ele já é formado por enxofre e por oxigênio, né? O caso, quando a Lohane falou ali, a chuva ácida. Então, a gente tem no sulfato a presença de enxofre. Quando esse sulfato, né, ou sulfito, ele é liberado diretamente no meio ambiente, ele se junta ao oxigênio e ele forma a chuva ácida. Porque se junta-se a água da chuva, né, e quando a chuva vem ácida. Tá ok? Por favor, Matheus. E a quarta, a gente tem aquela questão lá alternativa, né? Que é um pouco pensar na questão das corretas, que são. Então, vamos lá. Qual das alternativas abaixo que representa o ácido que é classificado como oxiácido, diácido e ternário? Então, a gente tem aí as três tipos de classificação em uma questão só. Então, qual é o desses ácidos aqui, da alternativa aqui, que é conhecido como, ao mesmo tempo que ele é oxiácido, ele é diácido e ele é ternário. Alguém pode falar qual é a alternativa correta? É a D? A D, né? Ele é oxiácido porque tem presença de 3 oxigênios ali, né? Que é o do sulfato aqui. Ele é diácido porque ele tem 2 oxigênios na forma. E ele é ternário porque tem 3 elementos, ok? Então, o ácido sulfúrico, né, que é o H2SO3, o sulfuroso, que é o ácido sulfúrico, é SO4. Então, esse ácido aí, que é o ácido sulfuroso, ele tem essas características. É a classificação dele, tá ok? Aqui na quinta, a gente tem qual entre os ácidos a seguir pode ser considerado um oxiácido ternário? Então, para ser oxiácido, ele tem que ter
Oxigênio? Oxigênio. E ternário, ele é formado por 3 Três elementos. elementos distintos. Isso. Então, a correta aqui, É a B, né? Alternativa B. então, aí nós temos um H, um bromo e 2 de oxigênio. Ok. Por favor, Matheus. A próxima. E aqui nós temos a sexta, né? Para combater a acidez estomacal causada pelo excesso de ácido clorídrico, costuma-se ingerir um antiácido. Das substâncias abaixo, encontradas no cotidiano das pessoas, né? A mais indicada para combater a acidez Então, quais você acha aqui dessas, das alternativas aqui, qual é a correta? Leite de magnésia. Isso. Então, o leite de magnésia, né, que é o hidróxido de magnésio, ele é um antiácido, né? Então, é uma base. Então, se a gente pegar o refrigerante, ele já não serve, porque inclusive ele tem presença de ácido, alguns ácidos, ácido fosfórico, ácido carbônico, né? Suco de laranja também não é aconselhável, porque a laranja já tem lá o ácido cítrico, né? Apresenta o ácido cítrico, então já tem ácido. Limão, a mesma coisa, mais forte ainda do que a laranja, né? Então, aqui, o antiácido aqui é o leite de magnésia, que é aquele que a gente compra na farmácia lá, que é aquele leite mesmo, leitoso, né? E que a gente conhece lá como leite de magnésia, que é o hidróxido de Professor, magnésio. Oi? eu coloquei refrigerante, né? Porque quando eu tomo, para a minha dor, né? Sabe, acidez, né? Não, Mas por que não seria o refrigerante? Refrigerante, ele tem presença por exemplo, do ácido, presença de algum ácido. Então, pode ser o ácido fosfórico, né? O ácido carbônico. Então, vai acontecer se a gente está com dores. Geralmente, quando a gente está com dor de estômago, alguma coisa está acontecendo ali. Então, você está o quê? Ou com azia, ou você não está alimentado naquele momento, né? E começa a incomodar. Agora, já pensou a pessoa com o estômago vazio, e ingerir ali um refrigerante que já tem a presença de um ácido? O ácido clorídrico, ele tem que ser combatido, né? Então, ele vai ter mais presença de ácido. Então, a tendência dele é doer mais, né? Ô, professor, Então, é o antiácido, que é o leite de magnésio. Oi. as bases sempre será tipo que combate o ácido? Isso. É assim, as bases neutralizam os ácidos. Os ácidos neutralizam as bases, né? Então, quando você tem os dois juntos, ele vai formar uma terceira substância, que são os sais. Então, ela é uma coisa assim, quimicamente, é natural, né? Não é que nem que a gente está forçando. Não existe assim, a produção vai forçar isso. Ele pode ter auxílio de alguma substância para que essa reação aconteça mais rápido, mais precisa, né? Com tempo melhor, para que ele ganhe, né, tempo nessa produção, para que esse produto saia melhor. Mas digamos, no dia a dia, esses dois, um neutraliza o outro, faz o inverso um do outro, né? Então, o ácido neutraliza a base e a base neutraliza o ácido, né? E os dois juntos formam lá os sais, né? Então, lógico, você tem que saber que sal você quer formar. Aí você vai usar aqueles dois reagentes, que chamamos de reagentes, né? Esses dois reagentes, o ácido e a base, para formar esse sal, mas que sal você está querendo? Aí é onde você tem que saber escolher os seus reagentes, certo? E a última aqui, que é a 7, né? Qual das alternativas abaixo representa um ácido orgânico? Então, lembra lá do ácido orgânico? Tem a presença de os compostos orgânicos, tem a presença de carbono, né? Os compostos orgânicos têm presença de carbono. Aí você fala assim, mas tem dois ácidos aí que têm presença de carbono. Mas lembra lá logo no início das aulas, da aula passada aqui, que tem exceções, né? Tem algumas exceções. Então, da seta aqui, qual é a alternativa correta aqui, desses ácidos?
que é considerado como ácido orgânico. Então, nós temos aqui, É o acético? o acético, né? Ó, é o ácido acético aquele, né? Que o vinagre tem a presença dele, né? Ele é formado, o elemento aqui, o primeiro que se apresenta aqui ligado ao hidrogênio é o carbono, né? Então, ele tem Outro que um teria, carbono na primeira estrutura. outro que teria o carbono também Oi? seria C, né? Então, é a C, mas ele formou esse CN aqui, é uma estrutura chamada, uma função chamada função cianeto, né? Que esse cianeto, ele está incluso aqui nas funções inorgânicas. Então, esse aqui é um ácido inorgânico, que faz parte daquelas exceções, né? Quando a gente começou a estudar produtos inorgânicos e produto orgânico. Então, a gente falou assim, produto orgânico são aqueles formados por, no mínimo, um carbono na sua estrutura, né, na sua fórmula. Os inorgânicos, os demais elementos, mas há algumas exceções. Então, uma das exceções que a gente tem é o ácido cianídrico, né, que é formado por uma estrutura chamada cianeto. Esse cianeto junta-se ao cátion hidrogênio e forma o ácido cianídrico. Tudo bem? E a nossa referência aqui, que a gente, né, que eu sempre costumo falar com vocês, a gente trabalha aqui todas essas atividades, todas essas lições que vocês têm, a gente trabalha na proposta curricular do Estado, né? Então, aí não pode fugir, a gente pode alterar algo para melhorar, né, a nossa aula ali como recurso, né? Mas o nosso, né, digamos assim, o nosso comando aqui, geralmente é a proposta curricular, né? Tá ok? E alguma dúvida, alguma pergunta? Alguma sugestão? Não? Então, é assim, a próxima aula que vocês, na semana que vem, vocês vão ter o formulário, como vocês tiveram, né, semana passada, e está vendo hoje a aula, né, aqui. Na próxima aula, a gente vai estudar as bases. Depois vai usar o ácido e a base para formar os sais, né? Aí já vão começar a produzir alguma coisa, ok? Lembra-se que nós temos todas essas substâncias que a gente fala, está falando aqui nessas lições aqui, a gente tem ela naturais, né? E sintetizado, produzido pelo homem, né? Que aí chama o sistema produtivo. Então, o sistema produtivo, ele é responsável por todos esses produtos que a gente tem aí no mercado. Dificilmente você vai ver lá um produto natural, do jeito que vem lá da natureza, numa prateleira de supermercado. Geralmente, se isso acontece, ele fica 2, 3 dias, ele já tem que ser retirado, né? Dependendo muito do que vai estar lá, ele vai ser retirado. Então, por exemplo, as verduras, as frutas, ele fica lá no mercado, mas eles têm o desgaste, né, de estragar muito mais rápido do que um produto aí que você põe dentro de um vasilhame, lá de um vidro, de uma lata, e fica lá por 6, 7 meses, né, a data de validade. Por quê? Algo ali foi colocado para que isso aconteça, né, que você tenha um produto com mais tempo de conservação. Algo está ali dentro para conservar, tá ok? Porque se a gente não tiver isso, não tem como fabricar e deixar tempo lá 100% natural dentro de uma embalagem, muito difícil, viu? Esse produto, às vezes as pessoas falam 100% natural, um creme 100% natural. Não pode ter um 100% natural. Porque ali tem produtos ali que estão ali só para conservar, né? Tem produto ali que tem só para auxiliar aquela cor daquele produto. Então, já não é 100% natural. Acho que 100% natural é você tirar da natureza, né, e usar dele. Né? Tá ali na natureza. E às vezes está na natureza e a gente interfere nele, outra vez por adubos, né? Adubos, fertilizantes, ele altera. Às vezes, um veneno lá para eliminar as pragas, você está utilizando de algo que está alterando esse produto natural, não é? Professor, Oi. a babosa de cabelo seria 100% natural, né?
Se você tira ele diretamente lá do seu plantio, aí sim, né? Mas se você leva para por exemplo, uma embalagem e leva isso para o mercado, né? Por exemplo, a farmácia, e você ali vai precisar de algo para conservar. Ou então Aquilo- se mistura com creme, né, também, não deixa ser natural. Então, mas aí quando você mistura com creme, você já está alterando, porque o creme já tem substâncias, né? Conservantes, já tem substâncias alteradas ali, que não é uma substância natural, né? Então, o produto natural, para a gente, estou usando um produto natural, você tem que retirar ele da natureza, né, no caso, do seu plantio, e você trazer dele e utilizar ele do jeito que está, sem interferir com outras substâncias ali que possa conservar. Agora, se você colocar na geladeira, se você for usar ele depois, você está usando ele natural, porque a geladeira não interfere numa reação química, por exemplo, né? Você só está passando ele ali, conservando ele, através de quê? De um sistema físico, né? Temperatura. O fogo interfere? Oi? O fogo interfere? O fogo, sim, porque quando você aquece ele, se você aquecer ele muito, ele vai transformar em outra substância, né? Ou se você só aquece ele, aí sim, você continua tendo ele ali. Não alterou as propriedades originais, você tem, né, o seu produto original de novo com esse aquecimento, você não alterou ele, né? Você não passou pelo processo químico. Se isso acontece, se alterou, passa-se para um processo químico, aí você já alterou o seu produto, você já tem outro. Já não é igual. Mas se você fez isso fisicamente, não alterou quimicamente nada, aí você tem um processo físico, né? E aí você continua com o seu produto do jeito que ele estava no início. No seu inicial, no caso. Né? Tudo bem? Então, a próxima aula a gente vai estudar os hidróxidos. Os hidróxidos são as bases, né? E alguma dúvida, vocês podem entrar no PV, que eu respondo aí com vocês, pode até discutir, né, da questão que vocês têm dúvida. Isso é bom, tá? Tem aluno que manda mesmo, pergunta, vê se está certo, eu olho. Se no momento, se eu não tiver condições de passar no momento para vocês, mas eu retorno rápido, assim que eu puder, eu já retorno, que às vezes estou em alguma reunião, alguma coisa, né? Não dá para, naquele momento, passar, mas eu retorno lá e passo, né? Pode, se vocês quiserem ver, essa questão está certa, é isso mesmo, posso colocar mais coisa aqui, posso comentar mais algo, pode enviar para mim, que eu, né, estou disposto a fazer isso, tá ok? Então é isso, Obrigada, pessoal. professor. Saudades. Nada. Eu também.